olhasse isso para ver que é possível voltar feliz para casa. Porque essa mulher recebeu uma palavra para voltar em paz para casa, mesmo com um traste desse. Então é possível voltar para casa, se você voltar para casa com a cabeça erguida e com uma promessa: eu vou voltar em paz para minha casa. Como é que era o cara? Só para a gente guardar bem, porque eu estou falando da Bíblia, eu estou falando do que eu penso. E o que diz a Bíblia? Que o cara era incomunicável, beberrão, farrista, ingrato, ignorante e maligno. Deixa eu te contar a história, depois você vai ler no texto todo. Diz a Bíblia que Davi ficou tão chateado com esse cara, porque esse cara era rico, Nabal, e Davi ajudou a cuidar das ovelhas dele, Davi e os seus homens. E agora Davi estava precisando de comida. Então Davi mandou lá na casa dele, porque estava na hora da apuração do lucro da empresa, eles estavam fazendo a tosquia das ovelhas. E aí então Davi falou assim: vai lá e pede ao Nabal, nós ajudamos esse cara, pede a ele para dar um pouco de comida para a gente. Aí o Nabal falou assim: quem é Davi? Eu vou tirar do que é meu para dar para os outros? Não vou nada. Eu não vou ajudar essas pessoas não, de forma alguma. Aí os amigos do Davi voltaram e falaram para o Davi: Davi, o Nabal falou que não vai te ajudar não. Aí Davi falou assim: gente, eu não aguento isso, eu não mato esse homem. Davi ficou na carne. Davi era homem segundo o coração de Deus, mas ele, Davi falou: eu mato esse homem hoje, mato tudo que é macho que estiver lá naquela casa. E Davi pegou a sua turma e foi pelo caminho, e foi nervoso, e Davi ficou irado, e Davi falou: então naquela noite ia morrer o marido da dona Abigail. E quem era o marido da dona Abigail? Incomunicável, ingrato, beberrão, farrista, ignorante. Naquela noite está vindo Davi, está vindo com a sua tropa, procotó, não é minha procotó, não. Mas Davi estava indo com fúria, com raça, com raiva. Diz aqui o texto que Davi fez uma promessa, olha no verso 13 do capítulo 25. Então se dispôs Davi com os homens, verso 13, uns 600. Davi pegou um golpe, pegou uns 600 homens, saíram de Queira e se foram, no verso 25, melhor, desculpa, capítulo 25, desculpa, verso 13, capítulo 25, 13. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a espada, e cada um cingiu a espada, e Davi também a sua. Subiram após Davi 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Olha no verso 22, diz assim: faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino entre os seus. Gente, homem já está difícil, sempre foi difícil achar homem. E Davi ia matar tudo que é homem daquela casa. Aí lá vem Davi, procotó, para matar o marido da dona. O que você faria se você fosse a dona Abigail? Seria morrer. 30 segundos para você pensar. Se você fosse o marido daquela mulher, se fosse aquela mulher, uma mulher daquele traste, o que você faria? Se você fosse a dona Abigail, você falava: aleluia, Deus ouviu a minha oração, glória a Deus, até que enfim, o dia da minha sorte, obrigado Senhor. Porque tem mulher orando, levanta a mão não, eu não sei aqui, eu estou falando lá no meu estado, né? Tem marido que ora para a mulher morrer. Ô Senhor, arrebata ela logo. Tem filhos que são doidos para os pais partirem. Tem pais também que não gostaram muito dos filhos que tiveram. Né? Aí agora está vindo Davi para matar. O que essa mulher faria? Essa mulher faria o seguinte: deixa, mas não sou eu. Deixa o que é que eu falo. Né? Mas aí é que está a beleza. Aí que está a excelência da palavra de Deus. A palavra de Deus é a contracultura dessa sociedade. Hoje não é só a TV Globo, não é só as faculdades que falam para deixar o Davi fazer a vingança. Hoje, muitas vezes, até na própria igreja,
Tem irmãs que dizem para as outras assim: deixa, ser poupa, você está aguentando esse negócio. Não é assim? Eu estou falando da própria igreja. E é por isso que eu estou rodando pelo Brasil para dizer: igreja de Jesus, no nome dele, volte em paz para sua casa. Ainda que o seu pai não preste, sua mãe não preste, ainda que esteja tudo perdido, ignorante, ingrato, beberrão, farrista, ainda que seja maligno, mas agora a ordem é essa: nós vamos investir na nossa casa no nome de Jesus. Volte em paz para sua casa. E eu vou dizer para quem chegou depois, eu não estou falando de uma teoria. Muitas vezes esse texto foi uma chibatada nas minhas costas. E às vezes a situação era difícil dentro de casa. 30 anos de casado, 3 filhos. E até hoje, era com filha correta. Aí Deus fala: volta em paz para casa. Volta melhor para sua casa. Volta melhor. Levanta a cabeça. Chega lá sorrindo. E aí, Davi está vindo matar o marido dela. Procotó. Aí o que essa mulher faz? Vou te dizer algumas coisas que eu aprendi com ela. Em primeiro lugar, olha lá no versículo de número 18. Diz assim, no verso 18. Aí no capítulo 25. Então Abigail tomou a toda... Olha aí, versículo 18. Então Abigail tomou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de pastas, 200 pastas de figos, e os bois sobre jumentos. Então Abigail tomou a toda... Então o que está escrito em verso 18? Abigail tomou a toda pressa. Olha essa palavra, marca aí, porque é Bíblia, irmãos. Eu não estou falando aqui de algo que não esteja na Bíblia. Eu estou falando da santa, poderosa, inerrante palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: então Abigail tomou a toda pressa. Olha lá no verso número 23. Nesse mesmo capítulo diz assim, verso 23. Vendo, pois, Abigail, apressou-se, desceu do jumento. 2 vezes a palavra pressa. Repete essa palavra comigo: pressa. Então o que a Abigail fez? Quando ela ficou sabendo que Davi ia matar o seu marido, ela se apressou em fazer o quê? Em correr e deixar o circo pegar fogo. Sabe o que a Bíblia diz? É que quando ela ficou sabendo que a casa dela ia pegar fogo, ela se apressou em lutar para defender o canalha, o bandido, o salafrário sem vergonha, filho de uma égua que ela tinha dentro de casa. Você está entendendo como é que a Bíblia é diferente da faculdade? Você está entendendo como é que a Bíblia é diferente dos filmes? Você está entendendo como é que... Quando Abigail ficou sabendo que o marido dela ia morrer, aquele cara que merecia morrer, mas ela sai correndo. E ela diz: lá em casa não vai chegar a tragédia desse jeito. No que depender de mim, eu vou lutar pela minha família. Que coisa doida, não? Ela está dizendo isso. Os empregados dela falaram: dona Abigail, vou dar notícia boa para a senhora, hein? Está vindo aí um camarada que vai matar o seu marido. Ela falou: vai nada. Esse cara não vale nada, mas é Deus. Esse cara não presta, é beberrão incomunicável, farrista, ingrato, mas é Deus. Eu tenho um compromisso com ele. E ninguém toca nele. O humano não. Se Deus quiser tocar outra coisa, mas eu vou lutar pela minha casa, pelo filho. Amém? Deus falou com alguém aqui? Você já desistiu do seu filho? Você já desistiu do seu marido, dos seus pais? Você diz: pastor, mas meus pais bebem demais, minha mãe é uma vagabunda. Pastor, mas o meu irmão, eu já desisti do meu irmão. Você hoje à noite vai tomar uma decisão contrária, você vai dizer: eu não vou desistir. Ainda que eles não falam nada, eu vou levantar daqui, eu vou voltar melhor para
eu vou voltar melhor para minha casa. Eu vou voltar melhor para minha casa. Amém? Amém, queridos? Vamos restaurar as famílias. E vamos experimentar esse pedaço do céu na terra. A família. E que viva a família no nome de Jesus Cristo. Então ela sai e ela vai correndo para buscar a solução. Primeira lição que eu aprendo aqui: nunca entregar os pontos, nunca desistir, nunca abrir mão. Por pior que esteja, nós vamos lutar por ela. Nós vamos lutar pela nossa casa. Amém, irmãos? Você diz: não, pastor, já cansei, sabe, pastor? É muito fácil descartar hoje, ficar no lixo. Então, eu prefiro descartar do que ficar. Mas a palavra de Deus, o Deus de toda a terra, diz que o segredo é o seguinte: é fazer o que Deus fez. Deus investiu em mim, eu não valia nada, eu era pior do que o Nabal, mas Deus me amou de tal maneira que deu o seu filho para que morresse e eu fosse salvo. Amém, aleluia. E assim como Deus me amou, eu devo amar também os outros. Isso é religião, isso é evangelho. Para gostar de quem te dá presente, de quem te ama, de quem te trata bem, você não precisa ser cristão. O que vale a sua religião? Se você não consegue amar quem precisa ser amado. O que adianta você tentar na igreja, babar, levantar a mão, ir para o monte, fazer jejum, se você não consegue imitar o Senhor naquilo que é essencial? Quer descer do pedestal na sua presunção do seu direito e dizer assim: não presta, mas eu vou lutar por ele. E vai sair daqui hoje à noite e vão voltar para casa em paz, mesmo tendo filhos complicados, no nome de Jesus Cristo. Vai acontecer uma revolução, porque mulheres que já cansaram dos seus maridos vão voltar empolgadas na unção do Espírito Santo. E maridos que estão desistindo, e quem sabe já estão até com filial, mas vão fechar a filial e agora vão ficar com a matriz no nome de Jesus. Amém. Levanta a mão, ainda não. Então, em primeiro lugar, a primeira atitude que eu aprendo é o quê? Pressa. Fala pressa com vontade. Pressa. Segunda coisa que eu aprendo com ela, olha lá no verso número 24. 23 e 24 diz assim, no capítulo 25, diz assim: então Abigail, no capítulo 25, Samuel diz assim, verso 23, vendo, pois Abigail apressou-se, desceu do jumento e ela fez o quê? Prostrou-se diante de Davi, inclinando-se até a terra, lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu! O que mais que ela diz aí? O que ela diz, irmãos? Irmão, essa mulher tinha fumado o negócio, tinha bebido. Olha o que essa mulher está falando. Mas deixa eu te ser franco, ela deve ter fumado a fumaça da vontade de Deus. Ela deve ter cheirado a fumaça da vontade de Deus. Ela deve ter bebido muito das águas do rio da vida. Porque essa mulher, olha aí no verso 24, ela chega perto de Davi, ela fala: Davi, você é crente, Davi, você não devia fazer isso. É isso que ela faz. Davi! Para que não, ela chega perto de Davi e cai de joelhos aos pés dele. E o que ela fala para o Davi? Ela diz: Davi, você quer bater em alguém? Bate em mim. Não é isso que ela fala? Ela disse: cai a culpa sobre. Quem está escrito? Vamos repetir essa frase? Caia a culpa sobre mim. Não é o que está escrito aí no verso 24? Irmãos, a culpa era dela? Não. Sim ou não? Não. Mas ela transfere. Ela disse assim: não bate nele, bate em mim. Bate em mim. Porque o meu marido, sabe o que ela está falando? Assusta, meus irmãos. Ela está dizendo assim: o meu marido, ele nada mais é
do que aquilo que eu semeei na vida dele. Eu não quero colocar fardo pesado nos ombros de ninguém. Mas ela está dizendo assim: meus filhos nada mais são do que o meu retrato. Então a culpa é minha. Cai a culpa sobre mim. Dói, né? Você talvez está falando assim: por que eu vim parar de hoje? Eu estou falando da Bíblia, não está na Bíblia, não, irmão? Está na Bíblia ou não está? Ela está dizendo assim: cai a culpa sobre mim. Porque se você quer ser tratado como rei, trata a sua mulher como rainha. A senhora quer ser tratada como rainha, trata o seu marido como rei. Para com esse negócio de comparação né? Tinha uma mulher lá, eu contei isso, meu filho lá, não contei, vou contar isso, eu contei, vou contar de novo. Mas uma mulher lá que dizendo assim: meu bem, está vendo a vizinha aí? Está vendo a vizinha? Ó, terceira vez essa semana que o marido dela leva ela para jantar. Meu bem, chegou no prédio assim, a vizinha chegando com o marido, aí a outra falou assim: meu bem, está vendo ali? Ó? Terceira vez essa semana que ele sai sozinho os dois e ele leva ela para jantar. Meu bem, ó, terceira vez. Aí o marido dela viu e falou assim: meu bem, uma mulher daquela ali, eu levava todo dia para jantar. Ei, Abigail chegou para Davi e falou assim: sabe qual é o problema? O problema sou eu. Queridos, eu vou te dizer o que eu aprendo aqui. Primeiro, eu tenho pressa para resolver os problemas em casa, por causa dessa mulher. Eu não vou deixar o capeta se andar. E eu espero que você tenha pressa para resolver os problemas da sua casa. E comece aqui hoje à noite, no nome de Jesus, a fase mais linda da sua família. Segunda coisa, humildade. Humildade. Vamos repetir? Humildade. Agora só quem está acordado, para valer. Humildade. Sabe, irmãos, por que muita coisa não é resolvida? A mãe chega lá na escola e ela põe a culpa na professora, põe a culpa na diretora. Não levanta a mão agora, não. O filho está lá perdidão, esquisito, ela põe a culpa no pastor da igreja, ela põe a culpa nos jovens da igreja. Não é assim que acontece? Põe a culpa na Dilma. Diz: não, meu filho é desse jeito por causa da Dilma. Até Dilma leva a culpa disso. Não estou defendendo ela, não, irmão. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer, irmãos, que não é para transferir a culpa. Abigail falou: cai a culpa sobre mim. Enquanto eu ficar colocando a culpa na escola, na televisão, eu ficar colocando a culpa no governo, não, isso é por causa dos amigos dele. Meus filhos são assim por causa da turma que ele está andando. Que nada! Eu vou ganhar a concorrência da turma dele e eu serei o melhor amigo dele no nome de Jesus. Não tem amigo que vai ganhar. Não tem amiga das minhas filhas que vão ganhar a concorrência. Não tem televisão, não tem shopping, não tem nada que vai ganhar a concorrência. Nós vamos entrar nessa luta, mas nós vamos entrar para ganhar. Tem alguém ganhando de você? Para de agredir, para de querer se desculpar, para de se vitimizar. Dá um trato e entra na concorrência. Ruth 3:3, palavra de Deus. Eu estou dizendo de Bíblia. Ruth 3:3, a Noemi falou assim: filha, quer ganhar a concorrência? Toma um banho, passa o perfume, põe uma roupa arrumada. Ruth 3:3, está na Bíblia. Quer ganhar a concorrência? Agora quer ganhar no grito, quer ganhar se justificando, você não vai ganhar coisa nenhuma. Vai dar um trapo, dá uma escovada de dente, tira essa meia de chulé, esse pijama de colinha, parecendo fantasia de palhaço. Você quer ganhar de que jeito? Né? Cheguei em casa hoje à noite, dizendo assim: não, já que a culpa é minha. Porque, irmãos, todo eu sei da minha parte do processo, por isso que eu gosto que filhos entendam isso. Quando filhos, homens, maridos entendem que
parte. Isso muita gente não gosta de escutar, não, porque realmente dói. Porque a pessoa gosta de transferir a culpa. A culpa é do pastor da igreja. Sabe, o problema dos meus filhos é que lá na igreja o pastor, o problema é da escola. Não. A Abigail falou o quê? Cai a culpa sobre mim. Então, primeiro, ela teve pressa. Segundo, ela teve humildade. Vamos repetir? Pressa, humildade. Só quem gravou, ela teve Pressa, humildade. Agora eu o marido dela, era beberrão, farista, ingrato, comunicável, maligno, estúpido. E ela vai defender o cara. Aí, irmãos, deixa eu dizer uma terceira coisa que eu aprendo aqui com ela, para a gente já ir caminhando para o fim. Verso de número 33. Davi fala para ela assim no verso 33. Bendita seja a tua... O que está aí no verso 33? Bendita seja a tua... Bendita seja a tua... Então essa mulher foi com pressa, com humildade e com prudência. O que é isso? Cérebro, cabeça. Tiago 1,5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos ele dá de graça. Mas tem que ter cabeça. Você quer ganhar seu pai para Jesus? Você quer que até o final do ano seu pai seja um homem de Deus, batizado, consagrado, apaixonado? Você quer ganhar suas filhas? Você quer ganhar seu marido para Jesus? Você quer ganhar sua mulher para Jesus? Você quer ver sua mulher rendida aos pés do Senhor? O que a dona Abigail fez? Ela teve pressa, humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá de graça aos humildes. E ela teve sabedoria, prudência. Davi fala, mulher, grande a tua prudência. Aí você fala, pastor, onde que ela mostrou prudência? Eu vou te mostrar dois motivos, dois exemplos da prudência dela aqui. Olha aí no texto, no verso de número 19. No verso 19 diz assim: e disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada, olha aí no verso de número 19, nada disse ela ao seu marido. Nada ela falou para o marido. Ela foi lutar por ele, mas ela foi com a boca fechada. Sabe o que é isso? Prudência. Prudência. Ela foi calada. Ó, eu vou lutar por você, hein? Mas é a última vez, senhor. Vagabundo. E ó, se fizer de novo, acabou. Ela não falou nada. Ela saiu calada. E quando a pessoa sai calada, o apóstolo Pedro escreveu lá no final do Novo Testamento que muitas mulheres ganharam seus maridos. Já leu esse texto? Sem palavras. Ganharam como? Sem palavras. Ganharam como? Sem palavras. Sem palavra alguma. Muitas mulheres ganharam seu marido sem palavra alguma, mas pelo modo justo de proceder. Agora parece, irmão, que o sem, em algumas Bíblias, está com sem e não com S. Você entendeu? Mas na Bíblia está com S, sem palavras. Tem algumas pessoas achando que está com C, que é para falar sem palavras, por isso que fala igual na draga. Sabe como é que você ganha seu filho? Sem palavra alguma. É o exemplo. Discurso, em jogo. Está falando demais, cobrando demais. O que você está dando em troca? Então diz aqui, ela foi calada. Olha no verso de número 36, diz assim no capítulo 25. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete como um banquete de reis, seu coração estava muito alegre e ele embriagado, pelo que não lhe feriu ela coisa alguma. Verso 36, nem pouco, nem... Ela foi calada e voltou quieta. Quando ela chega em casa, ó o forró, estava tocando lá na eletrônica, um chitãozinho chororó, ele bêbado igual uma porca, dançando com aquelas marisadas lá e tal. Ela foi calada e voltou. Quando ela chega em casa, ela abre a porta, ela vê aquela bagunça, aquela orgia. Ela diz, seu miserável, seu encapetado,
Eu estou lutando por você aí. Você perdeu, miserável. Foi isso que ela fez? Irmãos, eu estou falando da Bíblia. Ela foi quieta e voltou. Adianta conversar com o bêbado? Resolve, irmãos. Tem um outro filósofo brasileiro, chamado Agnaldo Timóteo, que dizia o seguinte: se o conselho fosse bom, ninguém dava, pedia. Ela foi quieta e voltou calada. Adianta conversar com a pessoa que está daquele jeito? Da concentração? Ela foi quieta e voltou calada. Isso é inteligência. Inteligência. Agora preste atenção, hein? Preste atenção. Lá no verso de número 18 e 19 diz assim: então Abigail tomou toda a pressa 200 pães. Capita comigo. 200 pães. 200 pães. 2 odres de vinho. 2 odres de vinho. 5 ovelhas preparadas. 5 ovelhas preparadas. 5 medidas de trigo tostado. 5 medidas de trigo. 100 cachos de passa. 100 cachos de passa. 200 pastas de figo. 200 pastas de figo. 200 pastas de figo. Presta atenção aqui. Olha como é que essa mulher é cabeça. Olha como é que essa mulher tem cérebro. Ela foi calada. E ela fez o quê? Levou presente. Porque o presente dobra até o coração do rei. Ela foi calada, não falou nada para o marido. Mas como é que ela ia parar o furioso Davi? 400 soldados. Ela pegou esses cordeiros, essas passas, esses figos, e ela juntou tudo isso depressa lá na despensa dela e levou para a beira da estrada. Ela levou para a beira da estrada e armou uma arapuca. Ela armou uma armadilha. Ela disse: hoje eu consigo parar esse trator. Como? Davi! Está amarrado! Ela monta uma churrascaria na beira da estrada. Presente. Você quer ganhar seu filho? Fala menos e dá mais para ele. Quer ganhar sua filha? Cobra menos e investe mais nela. Quer ganhar seu pai? Chega em casa hoje e dá um beijo nele. Pastor, ele é bêbado. Beija ele. Quer ganhar sua mãe? Pastor, minha mãe me abandonou, não sei o quê. Manda um WhatsApp para ela, manda um sinal de fumaça. Não vai dar certo, manda um WhatsApp. Dá um telefonema e diz: mãe, eu te amo demais. O diabo perdeu. E domingo está te acompanhando, eu amo refletir. Fala menos. Tem moleque enjoado demais, meu Deus. Tem marido que eu sei que não é assim. Mas se eu fosse Deus, eu deixava isso passar direto no jogo final. Porque vai aguentar como é que fala demais, meu Deus. Tem marido também, porque tem mulher também que, se eu fosse Deus, eu deixava isso passar direto. Meus maridos são chatos, né? Agora, Abigail, ela foi com pressa, foi humilde, ela foi com cérebro. Não falou nada, mas levou presente. Sabe? Dá um presente para sua mulher, meu senhor. Ele diz: pastor, não tem dinheiro não, já estou devendo. Pega ali na porta da igreja, não sei se tem ali uma grama, um mato, uma florzinha, sabe? Um papel de bombom que tiver no chão, não sei nem ter bombom não. Pega o papel de bombom, faz meu bem, lembrei de você hoje aí. Você vai ver como é que vai ser a noite. Vamos fazer dessa noite a noite mais linda do mundo. A senhora chega em casa hoje, aí, vai comer a comida lá na cozinha. Só pegar o marido da senhora de jeito. Só pega aquele ovo, estrala aquele ovo, mistura lá, faz um negócio diferente. Põe uma cebolinha em pé assim em cima. Não é? Põe um pedaço de toalha, põe de prato por baixo, leva para ele assim, um copo d'água gelada, o coração dele vai derreter. Só vê que hoje à noite ele começa a tratar a senhora melhor. Mas, pastor, eu já fiz isso um monte de vezes, faz mais uma. E faz agora no nome de Jesus. Ah, mas eu já fiz, pastor, eu sou crente há tanto tempo. Mas hoje só vai fazer de novo.
Porque Abigail, ela usou a cabeça, falou menos e ela montou uma churrascaria. Aí veio Davi, de repente ele começa a sentir um cheiro de cordeiro frito no ar, de caças. Vou matar. Ô, gente, peraí. Eu acho que tem um McDonald's aqui por perto. Ninguém é de ferro, vamos dar uma paradinha para lanchar. Depois a gente continua, vou matar. Aí ele para, puxa o freio, reduz a velocidade e para. E lá está a dona Abigail falando assim: meu amigo, cai a culpa sobre mim. Faz isso não. Irmãos, essa mulher, ela teve pressa, humildade e sabedoria. Pode repetir? Pressa, humildade e sabedoria. Agora, para encerrar mesmo, deixa eu falar para os irmãos. Aí o Davi parou para comer o churrasco. E Davi parou para tomar o vinho. E Davi parou para comer a sobremesa. Ela levou sobremesa. Aí Davi comeu. Na hora que Davi está comendo direitinho, ela diz: Davi, vamos ter uma conversinha aqui. Eu queria te falar algumas coisas, Davi. Primeiro, você é um homem de Deus. E você não precisa sujar suas mãos. Deixa Deus agir por você. Olha aí no versículo de número, anota aí, depois você lê no verso de número 26, capítulo 25, versículo 26, quando ela diz assim, agora pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, a tua alma foste pelo Senhor impedido de derramar o sangue e de vingar com as tuas próprias mãos. Ela já começa dizendo para o Davi o seguinte: Davi, o que você ia fazer, você já não vai fazer mais. Essa mulher, ela tinha tanta fé. Ela falou: Davi, agora eu vou te falar uma coisa. Você estava querendo matar. E eu sei que você não vai fazer isso. Eu quero te dar alguns motivos para você mudar de ideia. Primeiro, Deus está no controle. Deus é Senhor da história. E se alguma coisa tem que acontecer, tem que partir dele e não das suas próprias mãos. Irmãos, essa mulher pregou um sermão para o Davi. Era para ser o contrário. Era para o Davi falar um salmo para ela. Mas é ela que prega para o Davi. Olha aí nos versos 26 para frente. Ela vai dizendo para o Davi: esse é o presente de Deus, perdoa a transgressão do tua serva. Se alguém, lá no verso 29, se alguém se levantar para te perseguir, se alguém quiser te fazer mal, seja o seu marido, sua mulher, seu filho, seu pai, sua mãe, sua madrasta, seu padrasto, sei lá, ela diz: Deus está no controle, Ele é o Senhor do universo. É o que ela diz aqui. Olha aí no verso 29, olha no verso 30. E há de ser que o Senhor, usando contigo segundo todo o bem que Ele tem te prometido. Deus te prometeu. Você tem uma promessa. É o que ela diz para ele, irmãos. A mulher está pregando para o Davi. Olha no verso 29, ela está dizendo para ele, verso 30. E há de ser que, usando Deus, segundo todo bem que Ele tem dito a teu respeito, te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Então o que vai ser o meu marido em relação a você? Ela começa a pregar um sermão lindo para o Davi. Aí o Davi fala para ela assim: mulher, você é cabeça. Desculpa aí, moçada. Aí armas. Vou voltar. Obrigado. Aí Davi volta. E aí, pastor? Acabou a história? Não. Davi falou para ela assim: volte em paz para sua casa. Ela voltou em paz para a casa dela. Quando ela chegou em casa, como é que estava a casa? O marido estava lá, vestido de crente, fazendo oração. Ela voltou para casa, o marido estava dando um banquete, bêbado. Ela ficou quieta. Ela teve pressa, humildade, ela teve sabedoria e ela teve confiança em Deus. Vamos repetir? Pressa, sabedoria, humildade e confiança em Deus. De novo, só para não esquecer.
pressa, sabedoria e confiança. Ela chegou em casa confiando em Deus. O marido estava bêbado, não falou nada com ele. No outro dia, quando levantou, ele já estava curado por fora. Aí ela deu uma explicação para ele por que ela tinha saído. Ele não mudou. Não mudou, irmãos. E daí? Deus deu 10 dias para ele. Olha aí o texto. Diz assim, lá no versículo, voltou a Abigail Nabal, verso 37. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho. Verso 38. Passados 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e ele morreu. Morreu. Agora, quem matou Nabal? Abigail? Não. Davi? Não. Quem matou Nabal? Deus. Ele não quis mudar. Mas quem matou ele? Foi o Senhor. Agora está lá o caixão do Nabal. Nabal está morto. Abigail está ali do lado. Irmão, presta atenção nisso, eu estou terminando. Está lá o caixão do Nabal. Está lá Abigail do lado. Sem um pingo de remorso. Sem um pingo de remorso. Porque ela lutou por ele. Uma das dores mais desgraçadas da vida é o remorso. Eu venho te falar isso no nome de Jesus. Está lá o Nabal estendido no chão. Está lá a Abigail do lado dele. Triste, morreu. Mas ela não tinha um pingo de remorso. Porque ela lutou por ele até o fim. E aí? Entendeu a palavra de Deus? Você diz, pastor, mas o senhor é casado com uma pastora, seus filhos são pastores. É fácil para o senhor, não, filho. Não. O que me ajuda a viver bem é a santa palavra de Deus. A palavra de Deus me ensina que eu devo voltar sempre melhor para casa. E eu devo voltar com pressa. E eu devo voltar com humildade. Porque o Senhor, talvez o Senhor não ganhe os seus filhos, o Senhor é muito arrogante. Não sei se tem alguém que é assim. Estou falando assim, né? Mas talvez os seus filhos, o problema dele não é culpa da professora, dos amigos, é culpa do Senhor. Se o Senhor baixar o facho, humilhar um pouquinho, se o Senhor tornar mais ternura, talvez domingo os seus filhos estejam junto com o Senhor. Talvez, minha senhora, eu não quero colocar um jugo, eu não quero colocar um fardo, mas se a senhora der uma melhorada, a senhora vai poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Talvez até o final do ano seu pai e sua mãe vai ser batizando. Mas precisa de você voltar em paz para casa. É você que o herói dessa história. Pastor, acabou? Não, deixa eu te falar o final. Né? Mas tem mais. O Nabal morreu. O tempo passou, naquele tempo não tinha WhatsApp, Facebook, não tinha telefone, celular. Passou o tempo. O Davi, depois de um tempo, ficou sabendo que Abigail ficou viúva. Falaram para o Davi, aquele cara morreu. Davi falou, que isso? Aquela dona não pode ficar sozinha assim. Ai, coitadinho da longe dela. Não é muito inteligente. Uma mulher muito humilde. Uma mulher que montou a churrascaria em meia hora para resolver um problema. Davi falou, dá um pulinho lá e fala com ela, quem sabe dá para a gente. E o texto diz que essa mulher começou a história casada com um homem beberrão, farrista, ingrato, incomunicável, estúpido, filho de um amigo. E ela termina a história casada com Davi. Culpa dela?
para te dizer, sobe paz para a tua casa. Amém? E eu queria fazer um outro apelo a você. É que está assustando a maneira como a família está sendo tratada no meio da sociedade brasileira. E nós estamos numa campanha muito grande. Eu queria que você se tornasse um agente de defesa da família. E que você se levantasse para lutar pelas famílias dessa cidade, no nome de Jesus. Nós vamos dar aos nossos filhos e netos o direito de ter uma família abençoada. Amém. Amém? Amém. Amém. Nós vamos orar. Depois, lá atrás,